Fala pessoal, boa noite, bem-vindos! Vamos iniciar a nossa live de hoje, a live número 2 aqui do meu perfil, e vamos falar de um tema maravilhoso, tema que todo mundo gosta e principalmente um tema extremamente importante na vida de todas as pessoas, seja ela qual for a área de atuação, seja na própria comunicação interpessoal. O tema de hoje é fantástico, está relacionado à comunicação, como a gente se comunicar bem diante dos nossos desafios diários. Então, eu vou aguardar só um pouquinho o Instagram fazer essa comunicação com as pessoas que estão nesse momento conectadas também na internet, através dessa rede social, para que elas possam se integrar à nossa transmissão aqui pelo Instagram, ok? Hoje a gente vai falar da boa comunicação que vende e de que maneira essa comunicação pode nos ajudar no dia a dia através do processo das vendas. Então eu gostaria muito de você que vai chegar aqui a partir de agora ou que você posteriormente vai assistir essa live que vai ficar gravada no IGTV, que por favor faça um compartilhamento. Se você está ao vivo, faz um compartilhamento através desse aviãozinho aqui, tá? Tá aqui, ó, bem aqui abaixo. E também clica nesse coraçãozinho para que o Instagram entenda que tem muito conteúdo relevante. É fundamental que ocorra esses compartilhamentos, ok? Eu tenho muita coisa hoje, muito conteúdo para passar para vocês. E nós vamos conversar bastante durante aí uns 50 minutos aproximadamente, conteúdo muito rico que você vai poder utilizar no teu dia a dia, tá? Já tem pessoas chegando, então mais uma vez, compartilha aqui nesse aviãozinho, clica no coraçãozinho, que o Instagram ele começa a entender que o conteúdo é relevante. Você pode fazer esse processo durante toda a trajetória que a gente for conversando aqui, tá bom, gente? Eu estou recebendo aqui a presença de Leonilda, que sempre está presente nas nossas lives. Sueli, gente, Sueli está lá em São Paulo, que maravilha, muito bem-vinda, prazer receber vocês. Neide Numa, que coisa boa, pela primeira vez Neide aqui, né? Pela primeira vez Sueli também. Edna chegando, Edna, obrigado pessoal, muito obrigado. Por favor, compartilhe o aviãozinho, chame pessoas para assistir essa live, porque a ideia hoje é que a gente troque muito conteúdo e eu tenho dicas interessantíssimas durante esse processo que nós vamos discutir, tá bom? Como sempre, a gente vai falar de vendas. E vendas é algo que está presente na vida de todo mundo, seja de produto, de serviço, de conhecimento, tudo está relacionado à venda. Nós somos um veículo de venda e somos também um produto de venda, né? Então, eu vou só deixar aqui uns toquezinho legal para a gente iniciar, enquanto o Instagram começa a chamar outras pessoas para estarem conectadas conosco. Instagram, ultimamente, ele tem demorado, nas últimas semanas, ele tem demorado aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e meio para conectar as pessoas. Não sei se é um problema do sistema deles ou se é uma mudança na estrutura deles que está ocorrendo isso, porque era algo extremamente rápido. Quando você iniciava uma live, o Instagram tinha essa rapidez de executar esse processo, mas agora ele tem demorado bastante, tá? Então, enquanto isso, anota aí no bloquinho de papel, eu aconselho, caneta e papel na mão para fazer as anotações que você vai precisar levar para o resto da vida, porque é um conteúdo bacana, tá? Então, vou deixar para você aí algumas dicas. Quando terminar a live, vai na minha bio, clica no link que tem lá, e o link você vai ter acesso ao site da Trainer, que é a consultoria a qual eu estou ligado a ela. Eu vou explicar mais um pouco. Você vai ter acesso ao canal do YouTube, ao grupo VIP do Instagram, para quem quiser ter acesso e receber conteúdos com informações curtinhas, extremamente relevantes para o que você está aprendendo. Josilene Santos acabou de chegar, muito bem-vinda, muito boa noite, gratidão por estar aqui. Lá no perfil, no site da Trainer também, você vai encontrar um e-book. Aliás, pelo próprio perfil, o link que está no meu perfil, você vai encontrar um e-book. Você clica lá no link, baixa um e-book para você ver, ler, ele vai te ajudar muito
no teu dia a dia, nas tuas vendas, tá? Mas a gente vai falar hoje de comunicação. Comunica, ação. Não adianta falar se a gente não tem uma ação para colocar aquela fala, aquele conhecimento na prática. Então, uma coisa depende muito da outra. A coisa funciona desta maneira. Então, vamos lá. Quando a gente fala em comunicação, pessoal, existem alguns estudos que eles trazem dados extremamente relevantes para a gente entender esse processo da comunicação e como ele é extremamente eficaz no nosso dia a dia e como ele influencia tudo que a gente faz, inclusive o processo de vendas, que é o carro-chefe que a gente discute aqui toda semana, tá? Então, aproximadamente 7% da nossa comunicação, ela parte das palavras que nós falamos, aquilo que nós colocamos e da maneira como nós colocamos. 7% de um conteúdo, ele está relacionado às palavras que nós dizemos. Por isso que é tão importante a gente usar uma pronúncia correta, a gente procurar fazer uns estudos, a gente pensar um pouquinho antes da gente pronunciar alguma palavra, para não ocorrer erros bobos. Pode acontecer? Pode. Errar é humano, é natural que de repente você acabe falando alguma coisa que não seja interessante, mas é bom ter esse cuidado na pronúncia para a gente não pisar na bola, como diz a história. A gente vai mastigar um pouquinho mais sobre isso, tá? O som da voz, o timbre da voz, a maneira como nós falamos, como nós nos comportamos através do tom da voz. E esse tom da voz, ele fala muita coisa. Doralice acabou de chegar, bem-vinda. Doralice, para quem não sabe, é minha mãe. Bem-vinda, muito bem-vinda. Então, o som da voz, ele fala muita coisa para as pessoas, tá? Fala muita coisa. E o som da voz, ele está relacionado a 38%. E 55% está ligado à expressão corporal. Então, veja, se você observar 7% das palavras, 38% aproximadamente, são dados aproximados, da voz e 55% da expressão corporal. Você, sem abrir a boca, o corpo fala por você. Então veja a importância que tem você se colocar bem na situação que você está, a postura que você tem com o seu corpo, porque ele fala extremamente bem. Então, quando a gente fala em postura do corpo, tem uma série de fatores aí. A maneira como você se coloca, como você se apoia, como você cruza os braços, a maneira como você se veste. Então, são situações que a gente precisa observar. A gente vai mastigar um pouquinho mais sobre isso aí, tá? Só para a gente entender. Por exemplo, eu estou falando para vocês aqui, como diz o pessoal no interior de onde eu venho, eu estou falando de peito aberto, ó, né? Mas se eu faço isso, eu estou me fechando para as pessoas que estão conversando comigo. E é um grande problema, porque dá a entender que eu não estou dando atenção. Principalmente se eu faço isso com o corpo. Se eu estou conversando com alguém, coloco os braços fechados e o corpo para trás. Então a intenção que dá, a aparência que dá é que eu não estou conversando, não estou dando atenção às pessoas. Quando eu coloco o corpo para frente, vou me aproximar bastante da câmera, coloquei o corpo para frente, eu estou aqui dando atenção às pessoas, mas eu continuo com os braços fechados. É uma meia atenção, é uma atenção da maneira que não é adequada. Então eu preciso liberar o corpo, deixar ele solto, para dar realmente esse ar de aproximação das pessoas, criar uma conexão com as pessoas. Estou com o corpo livre, mas eu estou com o corpo em posição ereta. Eu não preciso estar muito em cima da pessoa e também não preciso estar com o corpo, e nem devo estar com o corpo para trás, ok? Valéria, boa noite, obrigado por ter vindo, seja bem-vinda. Então, vamos falar um pouquinho aqui desse processo de apresentação. A apresentação é fundamental em tudo que a gente faz. E aí, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, quem tem pouco conhecimento do que eu faço. Eu sou vendedor há mais de 20 anos, trabalho com vendas de diversos segmentos, ou já trabalhei com vendas de diversas áreas. Livro, porta a porta, material religioso, descartável,
Enfim, especiarias. Hoje eu mexo com especiarias, né, dentro do meu lado empreendedor. Então tem uma série de coisas aí que a gente faz e já trabalhei. Boa noite, Valéria. Obrigado, querida. Então, dentro desse processo, esses mais de 20 anos de experiência, ele me deu muita base para a gente poder hoje trabalhar e poder estar aqui trazendo esse conteúdo para você que está chegando até aqui, tá? E nesse meio tempo a gente foi desenvolvendo técnicas e ferramentas, aplicando no nosso trabalho e desenvolvendo para que a gente possa levar às pessoas mais conhecimento. Suelen Patrícia, querida, quanto tempo? Gratidão, muito obrigado. Muito tempo que a gente não se vê. Então, esse conteúdo que eu venho desenvolvendo, que eu venho trabalhando ao longo do tempo, levando as pessoas para que elas possam ajudar no seu desenvolvimento, e eu costumo dizer o seguinte, se de tudo que eu falar durante esse tempo que a gente passar aqui conversando, se uma palavra fizer com que você, que te ajude no que você faz, que a nossa conexão aqui, ela possa te ajudar de alguma maneira, eu tenho certeza que eu ganhei minha noite. Sabe por quê? Porque o tempo é algo extremamente valioso. É uma das coisas mais valiosas que há para as pessoas. Então, é uma coisa que não pode ser desperdiçada. Ela tem que ser usada da melhor maneira possível. E esse uso da melhor maneira possível é a gente pegar do conteúdo que nos envolve, que está ao nosso redor, seja ele qual for, e a gente tirar algo dali e fazer um bom proveito, tá? E naturalmente, a gente precisa fazer, consequentemente, aplicações de tudo que a gente aprende. Não adianta você passar 4 anos na universidade, não adianta você fazer os melhores cursos, você ir para os melhores cursos e você não aplicar o conteúdo que você aprendeu. Verdade, Sueli, muito tempo. Tem décadas, né, que a gente não se vê. Aproximadamente isso. Faz tempo. Que bom, espero que todos estejam bem. Então, o que acontece? A gente precisa treinar aquilo que a gente faz. O que eu vou entregar para vocês aqui hoje, as ferramentas que eu vou entregar, as dicas que eu vou deixar, é para que vocês possam usar. Se vocês forem professores, se vocês trabalham com vendas, porque professor, muita gente pensa que não. Vendas está tão ligado ao mercado de professores que é uma coisa absurda. E muitos professores não percebem isso. Porque dentro da universidade, quando a gente se forma de professor, e professor eu que sou, nós não temos uma cadeira, dentro do curso de História, por exemplo, que é minha área, nós não temos uma cadeira que fala em vendas. Ela não toca nesse assunto. Como que professor não vendesse? Inclusive, as próximas semanas nós teremos uma live que vai ser voltada, tá? É uma linha de pensamento voltada para quem está nesse mercado de educação, tá bom? Então a gente vai trabalhar em cima. Carol, boa noite, obrigado, querida, por estar vindo, muito obrigado. Então a gente vai tratar desse assunto nas próximas lives, vai falar um pouquinho sobre educação e sobre como a venda pode influenciar nesse processo, e eu garanto a você que influencia muito. Mas vamos pegar o gancho no nosso conteúdo hoje e vamos trabalhar para que a gente possa ter bastante conhecimento aqui para vocês. Só para finalizar aqui, Messia Cristina, boa noite. Obrigado, querida, por ter vindo. Prazer. Gente, então, apresentação. Quando a gente está falando de apresentação em relação à comunicação e vendas, tá? Comunicação e vendas. E eu vou dizer a você o que já falei em outros momentos. Venda é extremamente ligada ao nosso dia a dia. O que eu estou fazendo com vocês aí que estão no outro lado, eu tenho nesse momento aqui 5 pessoas conectadas, tá? 5 pessoas conectadas. E o que eu estou fazendo para vocês aqui é uma venda. O que vocês estão fazendo comigo é a recepção de um conteúdo que eu estou deixando. Esse conteúdo que eu estou deixando, certamente vocês não tirarão proveito de todo o conteúdo. Mas com certeza algo servirá para vocês. Então, o relacionamento de duas pessoas, o interpessoal, é uma venda. O rapaz ele não começa a paquerar a jovem apenas porque ela é bonitinha e pensando em ter filhos com ela. Até porque se ele chegar e disser, olha amor, eu achei você tão interessante, você quer casar comigo? Ela de cara ela vai botar ele para correr, e com chicote. Por quê?
Porque tudo tem que acontecer um processo contínuo de venda da tua imagem, das tuas ideias, da tua pessoa, para que a outra pessoa ela compre. E a partir daí a coisa começa a fluir. Então venda é isso. Venda é o nosso dia a dia. Venda não está ligada apenas ao fator monetário que muita gente pensa. Venda não está ligada apenas a um produto, a um serviço que você trabalha com ele. Então venda vai muito mais além do que aquilo que a gente pode enxergar. Tá bom? Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo e a gente vai poder entender melhor como essa comunicação, que é a comunicação que a gente pode utilizar no dia a dia, ela também pode ser extremamente influente no que você faz através do processo de venda da área que você está. Então a apresentação que eu quero falar para você em relação à comunicação e em relação às vendas é que você precisa entender a maneira como você se apresentar no teu produto, no teu serviço, na tua área de trabalho, como você se apresentar dentro dessa visão de comunicação, tá? Por exemplo, se eu chego num determinado cliente e eu vou apresentar um determinado produto para ele, eu tenho em mãos um catálogo muito bonito, bem redondinho, boas fotografias, texto bem alinhadinho, mas se eu não tenho o conhecimento daquele produto e mostro para o meu cliente apenas um catálogo, entenda que fica algo vazio, tá? Fica algo vazio, porque ele vai olhar, ele vai ter dúvidas, ele vai perguntar para você e imediatamente você vai titubear na hora de responder. Então você tem grande chance de você perder a venda ou você não ter continuidade naquela apresentação que você está fazendo. Deixa eu ir no processo da educação para a gente entender melhor. Eduardo, querido, boa noite. Dudu, grande Dudu. Tudo bom, querido? Obrigado pela visita. Vamos falar. Dudu, a gente está falando de comunicação e venda. Aquilo que você faz no dia a dia dentro do teu trabalho. Eu encontrei com o Dudu ontem. Dudu é um vendedor fantástico. Gosto demais. Então, assim, quando a gente entende que esse processo da venda ele está ligado a essa comunicação, e aí eu vou citar a questão do professor, por exemplo, quando o professor ele entende redondinho o conteúdo que ele tem em mãos, ele tem que ter conhecimento real daquilo que ele está falando em sala de aula, por exemplo, e o aluno, aquele famoso aluno que faz o teste. Quem nunca teve um aluno fazendo teste? Quem é professor pode responder isso para mim. Quem nunca teve um aluno que nunca fez um teste? E a maioria dos alunos, erradamente, ele testa o professor. Ele testa o professor. Então, quando ele faz aquela pergunta para ver se o professor sabe daquele assunto, o professor ele tem que ter carta na manga, tá? Para ele ter uma boa comunicação com o aluno e ele saber resolver aquele problema e ele não se embaraçar com o aluno. Porque quando a pergunta vem, ela vem para testar de tal maneira que se o professor titubear na resposta, der uma resposta que não seja convincente, consequentemente o aluno vai dizer que o professor não presta, não sabe do conteúdo. E às vezes o cara tem um conteúdo imenso para transmitir. Apenas ele tinha um pouco de desconhecimento naquela área. Então a grande necessidade de você conhecer o produto é fundamental. Tá? Fundamental. Por exemplo, quando você trabalha, e quem trabalha no ramo de especiarias, por exemplo, Dudu, tu conhece alguém que trabalha com especiaria? É extremamente importante você ter conhecimento daquele produto. O cliente quer desenvolver algo, quer desenvolver um produto novo, ele quer oferecer algo novo para o cliente dele. Se você não tem conhecimento daquelas especiarias que você trabalha, você tem grande chance de você não fechar a venda. Às vezes tem um produto ali que ele pode ser claramente o substituto do item que o cliente está querendo. Por quê? Porque tem cliente que compra e tem cliente que vem até você para você vender a ele. Existem essas duas relações que muitas vezes a gente não entende. E a comunicação é nessa hora que ela entra, porque você precisa escutar o cliente, entender esse universo, de onde ele está vindo e o que é que ele está querendo. Então, isso é fundamental, extremamente importante para que você possa, dentro desse processo de comunicação, entender esse universo e atender a necessidade do cliente. Tá? É fundamental que isso aconteça. Outra coisa,
falando em apresentação ainda. Por exemplo, se você vai apresentar uma fala para alguém, se você está em uma reunião da tua empresa, tá? Da tua escola, enfim, uma apresentação da faculdade. Então, se você está no período de apresentação, não cometa a loucura de você iniciar a sua fala. Se você recebeu uma oportunidade, não inicie a tua fala pedindo desculpas, tá? Gente, boa noite. Olha, eu gostaria de pedir desculpas porque eu não estou seguro do conteúdo que eu vou falar. Eu queria que vocês me desculpassem se eu errar. Gente, pelo amor de Deus, não se pede desculpa. É um grande erro, porque muitas vezes quando você está fazendo uma fala, fazendo uma determinada apresentação, às vezes as pessoas que estão ali te assistindo, elas passam despercebidas. Não é que ela não está dando atenção à tua fala, mas ela passa despercebida naquele pequeno deslize que você deu. Até porque o dono do conhecimento na hora daquela fala é você. Tá? É você. O dono daquele conteúdo é você. As pessoas estão ali para ouvir e aprender. E elas passam despercebidas naquele deslize que você deu. Quando você pede desculpa e você comete esse erro de dizer, gente, vocês me desculpem porque eu não me preparei bem. Ué, você não se preparou bem e você está vindo apresentar alguma coisa? Então, se você está vindo apresentar e sabia que ia se preparar, você ia apresentar, você deveria ter se preparado. Outra coisa, pessoal, desculpa, eu fui pego de surpresa. Então, se você foi convidado para fazer uma fala, é porque a pessoa que te convidou, ela acredita que você tem conhecimento para falar. Então, não se pede desculpas, tá? Não se inicia de maneira, nem no início, nem no fim. Não se pede desculpa por nada.